Olá, meus amores, tudo bem? Então, a Aurora Rabita aqui. Gente, eu separei aqui algumas perguntas, né, de uma caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram e as pessoas foram lá, me responderam e achei perguntas assim muito importantes, porque eu percebi realmente que as pessoas elas estavam um pouco confusas. Assim como eu, quando eu entrei na magia, eu fiquei um pouco perdida de tudo. A gente sabe que no meio dos grupos ocultistas, cada um tem uma opinião, cada um vai falar uma coisa, a gente fica meio perdida. Então eu separei aqui umas perguntas para responder para vocês, tá? Que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Se eu não me engano, algumas dessas perguntas outros magistas já responderam, mas é, vou estar aqui respondendo mais uma vez de acordo com o que eu entendo, de acordo com o que eu já pratiquei, com as minhas experiências, tá bom? Então assim, gente, a primeira pergunta que eu vou responder aqui é uma pessoa que falou assim, eu não vou estar falando o nome da pessoa, tá? É, falou o seguinte, é, qual é mais forte, um Exu ou um Daimon? E para responder essa pergunta, eu vou só para vocês entenderem um pouco aqui, tá? É, o que acontece? Um Exu, gente, no meu ponto de vista, um Exu, a egrégora da matriz africana, é uma egrégora que é muito explorada, sabe? As pessoas sabem para que o Exu ele trabalha, sabe? Um exemplo aqui. Você não vai chamar o Exu do ouro para fazer amarração, porque pelo nome você já entende que ele faz trabalho de prosperidade. O que acontece é que os Daimons, né? A egrégora ali da Goécia, é uma egrégora que é pouco explorada. As pessoas pegaram o básico do que os Daimons fazem e não vão a fundo. Como são 72 espíritos, as pessoas não vão a fundo. Tipo, vou pegar um espírito, vou trabalhar com esse espírito, vou entender como esse espírito trabalha. Então, assim, é uma coisa que é muito rasa, sabe? A gente não tem uma profundidade do que um daimon pode fazer. Pegando aqui alguns exemplos. Por exemplo, Citri. Citro ele trabalha muito para luxúria. Então a gente sabe que Citro ele trabalha para luxúria, para magia sexual, para pegação, atração e tudo mais. Hal, outro Daimon, ele trabalha com a mesma finalidade. Salos, lá na Goécia, fala o seguinte, que ele trabalha por amor. O que acontece? A gente tem muitos Daimons que trabalham para amor, trabalha para atração, mas às vezes quando a gente vai colocar em prática, a forma desses Daimon trabalhar é diferente. Um exemplo, Citro ele trabalha muito para a paixão carnal, atrair para o sexo, né? Para libertinagem. Salios ele trabalha mais com aquele amor mais romântico, sabe? Aquele amor mais que vem mais do carinho, do sentimento, nem aquele fogo carnal. Então, às vezes, o que acontece é o seguinte, respondendo aqui a pergunta, né? Para não falar muito e sair da pergunta. Qual é mais forte, um Exu ou um Daimon? Em questão de escala energética, o Daimon ele é mais forte, ele é mais denso, sabe? Em questão de escala energética. Em questão de números de espíritos, né? Que tem ali para trabalhar a serviço, o Daimon ele tem mais, porque o Daimon ele controla legiões de espírito, enquanto o Exu ele controla o que? Um grupo de espíritos que, se não me engano, é chamado, que fuge um pouco aqui da mente, ai, não foge agora não, por favor, que são um grupo de espíritos, que são falanges de espíritos. Então, assim, é um grupo mais pequeno do que os Daimon. Daimon são legiões. Se você colocar aí uma legião, você vai ver quantos espíritos são. Aí daí você já tira. Tem Daimon que controla 80 legiões, 30 mil legiões. Então, 30 legiões de espíritos ali, ou 30 mil legiões de espíritos. Então, tipo assim, daí você já tira.
é muito espírito que tem sobre o domínio daquele daimon, daquela entidade, daquele espírito. Então, em questão, respondendo a pergunta, em questão de escala energética e em questão de números de espíritos, o daimon ele é superior, porque tem daimons que domina espíritos dos mortos, né? É o caso de Murmur, Buni, Valefor. Esses daimons eles conseguem dominar espíritos dos mortos, tá? Então aqui respondendo a pergunta, um daimon ele é mais poderoso, porém, né? Todavia, vai muito também do preparo do magista, como eu falei, eu dei esse rodeio todo para explicar. O magista não sabe 1% do que o daimon trabalha. 1% a gente não sabe. A gente acha que sabe do que o daimon trabalha. Não, a gente não sabe nem 1% da capacidade de um daimon. E acontece que a gente não vai a fundo, a gente não explora. Como são 72 espíritos, a gente vai lá, chama um daimon, pede um favor, aí não acontece do jeito que a gente quer, a gente já parte para outro. A gente não procura entender o porquê aquele pedido não deu certo, o que foi que aconteceu, sabe? Porque as pessoas elas não querem, muitas das vezes elas não querem estudar, elas não querem entender. Ela quer os pedidos dela realizado. Então, o Exu, a pessoa tem uma certa comunhão com o Exu, acender vela, conversar, ter aquela afinidade. Então, os mistérios do Exu, da Pombagira, ou dos espíritos da matriz africana, são revelados para o médium a partir do momento que o médium ele se dedica para aquela entidade. E com o daimon não, sabe? Com o daimon a gente chamou um daimon, fez um pedido, não deu certo, tá, bora partir para outro. São 72 espíritos, sabe? 72 espíritos. Então assim, vai muito entre questão de força, depende muito também do magista. Porque magia é mental. Tudo começa aqui na nossa mente. Então, se o magista ele tiver uma mente boa, ele saber manipular, porque é uma energia, gente, saber manipular a energia daquele daimon, saber o que aquele daimon faz, fica bem mais fácil ter o resultado. Bem mais fácil, ainda mais daimon que trabalha em um piscar de olho, faz as coisas acontecer. Mas para isso você tem que saber o que o daimon faz. O daimon faz isso, um exemplo, entre Citri e Salios, como eu falei. Citri, ele traz pessoas para energia sexual. Ele vai aflorar a minha energia sexual, vai trazer pessoas interessadas no sexo. Enquanto Salios vai trazer pessoas interessadas uma coisa mais romântica, sabe? Para se você quiser desenvolver um relacionamento, tudo mais, Salios é a opção certa, tá bom? Então, tipo, depende muito, em questão de força, depende da mente do magista, depende também do espírito que você vai trabalhar e você entender a capacidade, entender o que aquele espírito faz. Fica bem mais fácil quando você já sabe o que aquele espírito faz, você já sabe a forma que aquele espírito vai trabalhar, sabe? Você já não fica ansiosa, não fica ansioso, você simplesmente faz na certeza, não, isso aqui vai dar certo. Outra coisa também, né? Eu vejo que muita gente, um exemplo, um daimon que eu cheguei até, coloquei uma nova frequência lá no meu canal, que é o daimon Zepa, né? Então assim, Zepa, acho que quase ninguém sabe disso, mas Zepa, ele é um espírito companheiro das bruxas. Ele é um espírito que ensina feitiçaria. É como eu falei, as pessoas pegam o grimório de uma forma rasa. A Zepa é para atração, para todo tipo de atração ali. Zepa é para isso aqui, mas não vai a fundo. Tem gente que não sabe que Zepa, quando ele vem, ele dá direções de magia, de como você construir magia, de sigilos, você fazer sigilos mágicos. Zepa, para quem está iniciando no caminho da magia solitária, ele é um daimon maravilhoso para ensinar. Ele vai ensinar a prática das magias,
vai ensinar também os fundamentos da magia, como tudo funciona. Então, e quase ninguém sabe disso. Zepa, ele é um companheiro das bruxas. Zepa, você pode conjurar Zepa para trazer um incubo, um súcubo, tem gente que usa mais isso, para atacar outras pessoas ou para atrair outra pessoa, mas você pode utilizar essa energia para você também, para você ter um parceiro astral, como o povo muito chama, né? Eu não sei se hoje em dia ainda fala isso, amante astral. Né? Zepa, ele pode sim trazer um incubus ou um sucubus para trabalhar para você, para lhe proteger, porque tem gente que acha que sucubus e incubus são espíritos que só fazem, só trabalham no ramo sexual, mas um sucubus e um incubus, quando você pega eles como amantes astrais, eles fazem muita coisa, sabe? Muita coisa eles fazem. É porque nós temos nós queremos sempre estar ali limitando o espírito e não deixar o espírito trabalhar. Então, um sucubus e um incubus, eles trabalham muito na energia sexual, no sexo, aquela coisa, e fica somente disso, né? Assim como o Zepa. Ninguém sabe que Zepa, na verdade, são o companheiro das bruxas. Você que está iniciando, você fazer um contrato ali com Zepa, Zepa, ele vai lhe lapidar, ele vai lhe ensinar e vai passar passo a passo de magias, todo tipo de magia ele passa para você, incluindo para as pessoas que estão na magia do caos, porque a magia do caos é uma magia mais livre, né? E Daimon, eu vejo Daimons, esses espíritos assim, eles conseguem trabalhar de uma forma mais livre. Então, se você quiser, eu quero aprender sobre runa, Zepa ele pode ensinar. Quero aprender sobre baralho, sobre o tarô, Zepa pode ensinar. Eu quero abrir minha intuição, Zepa pode ensinar. Eu quero aprender como entrar no sonho das pessoas, via como uma feitiçaria de súcubos e íncubos, Zepa pode ensinar. Você tá me entendendo como o contexto? Que não é somente eu saber que esse espírito aqui ele é mais forte. É que nem você pegar uma metralhadora e você dá na mão de uma pessoa que não é profissional e pega uma pistola e dá na mão do profissional. Quem você acha que vai sair ganhando? Tá me entendendo? Então assim, só para vocês entenderem, o espírito mais forte é aquele que você vai saber trabalhar. Você tá ali na egrégora da Goécia e você fala assim, não, eu domino, eu sei o que cada espírito faz. Você sabendo o que cada espírito faz, fica bem mais fácil você controlar essa energia, colocar em prática. Gente, para não ficar um vídeo muito grande, na próxima vez eu vou estar respondendo outras perguntas que deixaram aqui para mim, eu vou estar respondendo, tá? Um abraço e tchau, tchau.